Estamos caminhando pelas Escrituras, aprendendo a Palavra de Deus. E aqui na Rede Super temos gravado séries de programas que estamos juntando em kits de estudos bíblicos. E para você, aí está um desses kits, que é o kit de escatologia, com estudos sobre os tempos do fim, sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo, o falso profeta, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o juízo final e tantas outras coisas tão importantes que precisamos saber. E aí está à sua disposição através do site dos Gideões, a nossa loja virtual. Bem, vamos ao nosso estudo de hoje, aqui no livro de Ruth. Isso mesmo, estudar sobre noras estrangeiras e sogra israelita. Bem, nós sabemos que sogras e noras muitas vezes têm histórias de atritos, têm histórias de, podemos dizer assim, de inimizades, de fofoca, de intrigas. Quantas coisas acontecem entre sogras e noras e sogras. Mas nós vamos ver nas Escrituras algo muito especial. Uma família e uma mulher que soube conquistar o coração das suas noras, soube trazer as suas noras para dentro da sua cultura, para dentro da cultura do Deus de Israel. E esta mulher extraordinária é Noemi. Noemi, uma mulher nascida em Belém da Judeia, uma família de Belém, uma família da tribo de Judá, uma família feliz, uma família bem entrosada, uma família amiga. Podemos ver em Noemi, seu esposo Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, uma amizade muito grande. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Podemos ver uma família em que os pais são amigos dos filhos, em que os irmãos são amigos entre si. Como é bonito uma família amiga, uma família que se ama, uma família unida. Como é bonito! Isto agrada o coração de Deus e faz todas as pessoas que convivem com esta família se sentirem bem, felizes, felizes. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz no livro de Ruth, a partir do capítulo 1, do versículo 1. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vamos ver o que está dizendo aqui a respeito desta família, os seus nomes. Elimeleque é um nome que para nós não é tão bonito, mas o seu significado é tão lindo. Diz: Deus é o meu rei. Ou, meu rei é Deus, Deus é o meu rei. Rei no sentido de soberano, rei no sentido daquele que governa, aquele que manda, aquele que governa a minha vida. Deus é o meu rei. Ali está Noemi, casada com Elimeleque. Noemi é uma mulher cujo nome significa feliz, ditosa, feliz, realizada. E Noemi realmente fazia jus ao seu nome. Era uma mulher feliz, com uma família feliz, uma família próspera em Belém da Judeia, ou Efrata. Por isso eles são chamados de efrateus, eram de Efrata. Mas diz o texto que houve fome na terra de Judá e eles então se mudaram. Você já percebeu que nas histórias bíblicas, na história de Abraão, na história de Isaac, na história de Jacó e agora aqui na história de Ruth, houve fome? Nos tempos de Davi, houve fome. Em vários reinados de Israel, houve fome, a falta da chuva e a consequente fome na terra. E o que aconteceu? Quando houve fome no tempo de Abraão, Abraão desceu ao Egito.
Não foi uma boa experiência. Abraão, no Egito, falou que a esposa dele era sua irmã, realmente era meia-irmã dele, mas era sua esposa. E Sara foi levada ao harém do faraó. Não foi muito boa a experiência no tempo de fome. Já com Isaac, a experiência foi muito positiva. Com Isaac, a Bíblia nos diz que Isaac ele pediu a Deus, ele orou ao Senhor, teve a resposta de Deus que não era para descer ao Egito. E ele ficou ali naquela região onde estava morando, de Beersheba, e ele ficou na terra dos filisteus. E na terra dos filisteus, em plena seca, em pleno período de fome, o que aconteceu? Isaac plantou sob a orientação do Senhor e colheu a 100 por 1. 100% da colheita em tempo de fome, em tempo de seca. Impossível. Às vezes eu penso que ele sabia alguma coisa de irrigação gota a gota. É o único jeito de o deserto florescer. É o único jeito de haver colheita farta em tempo de seca. Mas a história nos diz que Isaac, ele plantou no tempo de seca, ele colheu 100 por 1 e foi abençoado, porque ele ouviu a voz de Deus. Jacó, quando houve seca, houve fome, ele mandou seus filhos ao Egito. E lá seus filhos encontraram José. E José chama o pai dizendo, olha, vai haver 7 anos de fome em toda a terra. Fiquem aqui no Egito. Deus quer sustentar a nossa geração, a nossa família. Tem mais 6 anos de fome. Fiquem aqui no Egito. Mudem para cá. E eles mudaram. Ficaram não 6 anos, mas ficaram lá por 400 anos. 400. Imagina que o Brasil tem 500 anos. 430 anos ficaram ali no Egito. E cresceram, e se multiplicaram, e se tornaram uma grande nação. E depois saíram do Egito pela mão poderosa do Senhor Deus. Então, nós podemos ver repetidamente nas histórias de Israel, nas histórias dos patriarcas, nas histórias de grandes personagens bíblicos, períodos de fome. O que se faz no período de fome? O que fazer no período da fome, no período da dificuldade, no período da escassez? A coisa mais sensata é orar, buscar a Deus, fazer o que o Isaac fez, fazer o que Jacó fez, pedindo a orientação do Senhor. Senhor, o que vamos fazer? E Deus disse o que fazer. Ao viver em períodos de sequidão, de falta de emprego, de dificuldade, nós precisamos orar, Senhor, o que fazer? Não tomar decisões precipitadas, não ir além ou fazer alguma coisa da nossa cabeça, mas deixar Deus falar, deixar Deus agir, deixar Deus nos mostrar a sua vontade. Essa família, apesar de ser uma família feliz, uma família de Deus, eles foram para uma nação vizinha, foram para Moabe. Ouviram que lá em Moabe tinha pão, então vamos para lá. E foram para Moabe. E ficaram ali naquela terra de Moabe. Se estabeleceram ali. O tempo passou, os anos foram passando e eles ficaram ali, naquela terra. Diz o texto, no versículo seguinte, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta
ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Então vamos ver o que está acontecendo com esta família. Era uma família realizada, uma família feliz, uma família equilibrada, uma família que em tempo de seca resolve ir para o exterior. Quantas pessoas, quantas famílias de brasileiros estão na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália? Quantos foram trabalhar? Quantos foram buscar o sustento no dólar, no euro, na libra esterlina? Quantos foram buscar trabalho? Mas a realidade da vida em outro país é muito diferente do que se imagina. Não é como no país de origem. Os Estados Unidos, um país tão maravilhoso, mas não é igual ao Brasil, nem a Europa igual ao Brasil. Tantas coisas ali tão diferentes e as pessoas vão com tanta ilusão. Eu encontrei em Genebra, lá na Suíça, famílias, homens, mulheres que me disseram: olha, se eu soubesse o que eu ia passar aqui, o que estaria acontecendo comigo aqui, eu não teria saído do Brasil. Não teria saído. Estão morando mal, comendo mal, a vida é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E como não tem o passaporte europeu, então não podem ter um trabalho digno. Digno que eu digo no sentido de um trabalho bem remunerado, um trabalho de acordo com a sua capacidade intelectual. Mas eles vão trabalhar como em serviços, podemos dizer assim, serviços os mais difíceis, aqueles que ninguém quer. Vão ser faxineiras, vão ser babysitter, cuidar dos bebês, cuidar de idosos. Vão fazer trabalhos que não são tão bem remunerados. Trabalhos de segunda categoria. E o que acontece? Não conseguem ajuntar o dinheiro para voltar. Acham aquela ilusão, um lugar bonito, um país bonito, aqui tem tudo, mas não percebem a vida que estão levando. Há muitas igrejas brasileiras na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na Austrália, igrejas em que as pessoas saem daqui do Brasil fervorosas, homens e mulheres de oração, homens e mulheres líderes de células, mas quando chegam lá, por causa do trabalho, 2, 3 empregos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para buscar o Senhor. É o que Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então é uma ilusão tão grande ir para outro país e buscar recursos em outro país. É uma ilusão. Quando eu estive em Londres, visitei alguns dos irmãos e a gente ficava assustado de ver o tamanho da casa. Uma família numa casa minúscula, um banheiro que você entrava no box, não dava nem para mexer direito. Eu pensava, puxa, eu que sou magra, eu que sou pequena, tenho dificuldade aqui nesse banheiro, e uma pessoa mais gordinha. E uma mulher grávida aqui para tomar um banho, como que ela se sente, como ela faz? Tudo minúsculo, diferente do que nós temos aqui no Brasil. E se as pessoas trabalhassem aqui no Brasil, como trabalham lá fora, 2, 3 empregos, eles iriam certamente ajuntar o mesmo dinheiro que ajuntam lá fora. Mas o que acontece? Há uma ilusão. Foi isso que aconteceu com Elimeleque. Ele foi iludido. Nós vamos para Moabe. Mas a cultura de Moabe era uma cultura idólatra. Era uma cultura diferente, onde havia sacrifícios humanos. Isso mesmo, sacrifícios humanos. As meninas, aquelas meninas lindas, crianças, eram separadas, as melhores, as mais bonitas, separadas para aos 7, 8 anos serem sacrificadas a Moloque. Coisas terríveis, um choque cultural. E essa família israelita, que conhecia o Deus de Israel, que era de Belém de Judá, tão pertinho de Jerusalém, onde seria estabelecido o culto para toda a nação de Israel.
Belém de Judá, uma pequena vila de Belém, de onde haveria de sair Davi e o descendente de Davi, que viriam exatamente desta família. Belém. Não havia pão e foram naquela ilusão para Moabe. E acontece que assim que chegam em Moabe, morre Elimeleque. Ficam os 2 filhos, já são jovens e eles se casam. Casam com 2 moças moabitas, Ruth e Orfa. Mas esta família bonita, esta família bem orientada, tem algo muito especial. Eles sabem falar do Deus de Israel. Sabem contar as maravilhas que o Deus de Israel fez no Egito, como que atravessaram o Mar Vermelho, como que durante 40 anos Deus o sustentou no deserto com o maná que caía como orvalho, com a água que saía da rocha, como Deus cuidou do seu povo, dando vitória, apesar de ser um exército sem carros de ferro, sem armaduras, sem espadas, um exército que saiu do Egito como escravos. E como Deus lhes deu vitória em todo o tempo. Então vemos que esta família soube levar o conhecimento do Deus de Israel para Ruth e Orfa. E diz o texto aqui: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vemos então aqui como essas 3 que ficaram, 3 viúvas, uma senhora idosa e 2 jovens. Ali está Ruth, Orfa e Noemi, 3 viúvas. Noemi vê que ela não pode continuar o negócio de seus filhos, de seu marido, e ela tem de voltar. Ela tem de voltar. A viagem é perigosa. Ela, como mulher, para voltar, há muitos desafios, há muitos perigos, há muitos obstáculos, há muitas dificuldades, existem ladrões, homens. Como elas voltarão? Como ela voltará? Mas ela sabe que esse é o seu caminho. Ela precisa voltar. Ela tem de voltar para a sua terra. Ela tem de voltar para a sua parentela. E esta era a vontade de Deus, que ela voltasse, que ela regressasse. Nós vamos ver que nesse tempo todo, nas histórias bíblicas, quando houve fome na terra, sempre houve o retorno. Abraão retorna do Egito para Beersheba. Isaac, da terra dos filisteus, volta para Hebrom, para Beersheba. Jacó vai com os filhos e depois de 400 anos retornam à terra. É tão lindo saber que Deus coloca uma saudade no coração daqueles que estão em terra estranha. Deus coloca uma saudade no coração do filho pródigo quando vêm os tempos difíceis. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Às vezes a fome, a dificuldade, as necessidades são dados por Deus para fazer o filho pródigo voltar,
para fazer você voltar para a casa do Pai, para fazer você voltar para o Senhor, para os braços do Senhor. Ele permite a escassez, Ele permite o luto, Ele permite a tristeza, a dor, para fazer os olhos retornarem à casa do pão, que é o nome de Belém. A casa da fartura, a casa do Pai. E então Noemi resolve voltar. Voltar porque a sua terra não é Moabe. Ela não nasceu para Moabe, ela não viverá para Moabe. Ela é estrangeira em Moabe. Ela precisa voltar para casa. Ela despede de Orfa e diz, olha, vocês têm de voltar, porque mesmo que eu tivesse filhos, vocês iam esperar crescer para dar filhos a vocês? Não. Voltem para sua casa e voltem para os seus deuses. E Orfa volta. Mas Ruth, diz o texto aqui, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ruth se apega à sua sogra e diz, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Nós aqui podemos ver que influência positiva e maravilhosa teve Noemi, seus filhos, sobre a sua casa. Como passaram o entendimento a respeito do Deus de Israel, do Deus Salvador, do Deus Criador, do Deus maravilhoso, do Deus único e verdadeiro. Como passaram o conhecimento de Deus para suas noras. Isso é tão importante, que tenhamos este entendimento de levar Deus ao conhecimento daqueles que chegam para a nossa família. Ruth se apega à sua sogra e diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quem é o seu Deus? O Deus de Israel? O Deus da Bíblia? O Deus Criador? O Deus único e verdadeiro? Então vamos orar. Eu te convido, feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Te entrego a minha vida e o meu coração, te entrego tudo que sou e tudo que tenho. Vem habitar em mim, dá-me certeza de salvação e vida eterna. Eu me rendo a Ti, Senhor. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e dá-me um novo coração. Senhor, oramos também pelas pessoas que nos assistem, que estão vivendo momentos difíceis, de dor, de luto, de escassez. Alcança-os com Teu amor, alcança-os com a Tua graça, alcança-os com a Tua misericórdia, abençoando cada um e trazendo sobre cada lar a Tua paz, o Teu amor, a Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.